Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Saber Física Superior. E na aula de hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico, conteúdo que está no capítulo 24 do volume 3 do livro do Halliday. Vamos começar então com potencial elétrico e energia potencial elétrica, fazendo um análogo com a energia potencial gravitacional, o análogo mecânico. Vamos começar então da seguinte maneira. Segundo o que nós temos na segunda lei de Newton, o somatório das forças externas que atuam em um corpo é igual à massa desse corpo multiplicado pela sua aceleração. Muito bem. Como aqui eu tenho uma notação vetorial, eu posso colocar algo do tipo escalar, que vai dar na mesma. Porque já sabendo que a força externa é compreendida entre a força x na direção y, mais a força y na direção j, mais a força z na direção k, nós podemos colocar aqui o módulo desta força como sendo igual a massa vezes dv dt. Se eu multiplicar o dt por F, nós vamos ter F vezes dt, que é igual a m vezes dv. Agora, se nós multiplicarmos os dois lados por v, nós vamos ter F vezes v vezes dt é igual a m vezes v vezes dv. Certo? Aqui eu posso entender o seguinte, que v dt é o espaço em função do tempo. Porque se nós lembrarmos dx como sendo aqui uma variável espacial por dt, nós vamos lembrar que isso aqui corresponde a v em função de t. Ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo é igual à velocidade. Então aqui nós temos um dx ou um dr também, pode ser. Vamos lá. F vezes um dr, que é o vetor de posição, igual a m v dv. Se eu integrar ambos os lados, integrando ambos os lados, cada qual com a sua variação em função desta variável, por exemplo, aqui do lado esquerdo a nossa variável é a posição, então vai desde R0 até R. Do lado direito a nossa variável é a velocidade, então vai desde V0 até V. Se você notar, a integral da força, aqui eu tenho um produto escalar, na verdade, né? Força escalar dr, essa integral é o trabalho. Este trabalho vai ser igual à integral de mv dv. O m é uma constante, nós podemos tirar da nossa integral. Agora, a integral de v dv é v quadrado sobre 2. Aí nós vamos aplicar os limites de integração, fica v quadrado sobre 2 menos v0 quadrado sobre 2. V quadrado sobre 2 menos v0 quadrado sobre 2. Daí nós podemos dizer o seguinte, que o trabalho total é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2 menos m vezes v0 quadrado sobre 2. Aqui nós sabemos que mv quadrado sobre 2 é a energia cinética. Então eu tenho a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Este teorema aqui é o teorema conhecido como teorema trabalho-energia cinética. É muito importante para a física. Agora, vamos fazer algo parecido, lembrando da nossa força gravitacional, o trabalho da força-peso. Isso vai ser muito importante para nós. Vamos colocar aqui. Digamos que eu tenha, vou colocar um eixo de orientação, eixo Y, e uma partícula esteja submetida à ação da força-peso, e ela vai caindo desde uma posição Y inicial até uma posição, vamos colocá-la aqui futuramente,
y final. O trabalho da força-peso vai ser, então, considerado como sendo a integral da força-peso escalar. Como o vetor de posição vai ser baseado no nosso eixo de referência y, vamos chamar isso aqui de dy, então. O nosso vetor de posição vai ser y. O nosso referencial está apontando valores positivos para cima, então a nossa força-peso é negativa. E aí eu posso dizer o seguinte, que o trabalho vai ser igual a... Aqui eu tenho o meu limite de integração, que vai desde y0 até y. Então nós vamos ter aqui o trabalho, que vai a integral de y0 até y da força-peso, então é mg vezes ou o produto escalar, ou produto interno, com dy. Note você que a nossa força-peso está apontada para baixo, e o nosso dy também vai estar apontado para baixo. Aqui eu tenho um dy. O dy é o vetor de deslocamento aqui. Então, peso com dy estão paralelos, portanto, o ângulo que separa os dois é zero. Como aqui eu tenho um produto interno entre a força-peso e o deslocamento dy, produto interno, o produto escalar, é o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno entre os dois. Como o cosseno de zero é 1, nós vamos ter o seguinte: w é igual a integral de y, que vai de y0 até y, de menos g dy. O menos g é mg, perdão. M é uma constante, vamos considerar a massa não relativística, é algo que não está mudando. E a ação deste fenômeno está nas proximidades da superfície da Terra, de modo que a gravidade não vai variar significativamente. Então, M e G são constantes, eu posso tirar da nossa integração. E dy, a integral é y. Vou aplicar os intervalos de integração y menos y0. Então, w é igual a menos mg y menos y0. Ou seja, o trabalho vai ser igual a menos mg y mais mg y0. Aqui eu posso melhorar esse resultado e colocar da seguinte maneira: w é igual a... Vamos colocar o nosso menos em evidência. Vamos ter mg y0 menos y0 não, y mg y0. Se nós estivermos bem lembrados, mgy ou mgh é a nossa energia potencial gravitacional, mgh, lá da mecânica ou física 1. Aqui eu tenho energia potencial gravitacional na posição final, e aqui eu tenho a energia potencial gravitacional na posição inicial. Então W é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Este teorema aqui também é muito importante para nós. Agora eu quero fazer aqui uma observação. Quando nós obtivemos o trabalho igual a ΔK, ou a variação da energia cinética, nós calculamos o trabalho total. Então eu vou colocar aqui um subíndice T, que quer dizer o trabalho total. Nesse outro caso, nós calculamos o trabalho de uma força específica, que é a força-peso. Vou colocar aqui trabalho da força-peso. Então, quando eu disse que o trabalho da força-peso, que é a força do campo gravitacional, é o negativo da variação da energia potencial gravitacional, eu posso fazer aqui uma generalização e dizer o seguinte: quando eu estou buscando o trabalho de uma força de campo, por exemplo, campo eletrostático, que é o nosso caso, nós vamos ter então que o trabalho desta força do campo eletrostático, que é a força eletrostática ou força de Coulomb, vai ser igual também o negativo da variação da energia potencial. Isso aqui nós temos que gravar, que é algo bem geral para o nosso estudo. Um fator interessante para ser comentado é o seguinte: a força-peso, esta que nós acabamos de falar sobre ela, né, que o trabalho desta força é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional, é um tipo de força que nós chamamos de força conservativa. Quando você vai calcular o trabalho realizado por esta força, você não se preocupa com o caminho que está sendo executado. Por exemplo, você
quer levantar, você quer içar um corpo aqui da parte de baixo até aqui a parte de cima. Você quer deslocar essa caixinha aqui embaixo, colocando ela aqui em cima. Não importa se você vai em linha reta, ou se você vai como se fosse uma escada, ou se você vai levar fazendo uma curva. Não importa o caminho que você está fazendo para levar esse corpo da posição A para a posição B. O que importa é o deslocamento ou a diferença de nível entre esses dois pontos. A diferença de nível seria exatamente essa altura H aqui. Então, quando o trabalho realizado por uma força independe do caminho, esta força é conservativa. E no caso da nossa força eletrostática, nós temos então outro exemplo de força conservativa. Então, para a gente calcular o trabalho realizado pela força eletrostática, nós podemos nos valer deste mesmo teorema. Ou seja, o trabalho da força eletrostática vai ser o negativo da variação da energia potencial eletrostática. Muito bem, então vamos ver aqui a energia potencial elétrica, né? Ou eletrostática. Digamos que eu tenho aqui uma carga positiva, mais Q, e eu queira deslocar uma carga positiva também, lá do infinito, trazendo ela para as proximidades desta carga positiva, digamos aqui nesse ponto F, de ponto final. O infinito seria aqui, no ponto inicial, I igual a F, então, infinito. Para eu deslocar esta carga da posição inicial até a posição final, eu tenho que realizar um trabalho. Este trabalho é o mesmo trabalho que a força eletrostática, digamos, uma carga positiva, né? A carga de prova positiva aqui, mais Q. Para eu deslocar essa carga de lá do I até o F, eu gastaria a mesma energia que a força eletrostática gastaria para levar esta carga da posição F para a posição I. Na verdade, esta força aqui é a força eletrostática, né? A força eletrostática nós sabemos que equivale à carga de prova, aqui é um Q0, vamos chamar de Q0, multiplicado pelo campo elétrico. Muito bem. Para eu calcular o trabalho realizado, eu devo fazer menção daquele teorema que nós vimos aqui anteriormente. Ou seja, o trabalho realizado vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial. Mas se eu quiser escrever também que a variação da energia potencial é igual ao negativo do trabalho, eu posso. Então, a variação da energia potencial, aqui no caso a energia potencial elétrica, vai ser a energia final menos a energia inicial, que é igual ao negativo do trabalho. O trabalho é a integral para ir desde o infinito até a posição final. Isso dá força eletrostática, ou seja, Q0 é vezes um elemento de deslocamento, um dr, por exemplo. Um elemento de deslocamento, um dr. Aí, a energia potencial lá no infinito é uma energia nula, porque lá não tem campo elétrico teoricamente. Ou seja, o campo elétrico no infinito vai ser igual a zero. Consequentemente, a energia potencial lá no infinito também vai ser igual a zero. Por quê? Porque lá no infinito, não tendo campo elétrico, não tem força eletrostática. Se não tem força, não tem realização de trabalho. Aqui eu posso dizer então que a energia lá no infinito é zero, a energia inicial zero, ou seja, a energia potencial no ponto F vai ser igual ao negativo do trabalho da força eletrostática, que vai desde o infinito até uma posição F qualquer. Esta aqui é a definição de energia potencial eletrostática. Por definição, nós temos aqui esta energia como sendo a energia potencial eletrostática. Vamos colocar aqui energia potencial eletrostática ou elétrica. Tanto faz. Ok? Aí aqui eu quero, mediante essa definição, que você observe o seguinte. A energia potencial, ela depende desse Q0. Mas essa energia potencial não seria causada pelo Q maiúsculo, a carga que está gerando o campo elétrico naquele ponto F? Sim, mas
acontece que quando nós retiramos a energia, retiramos a carga de prova, esse Q0, da posição F, e levamos de volta para o infinito, esta carga Q maiúscula não está gerando nenhum tipo de energia para aquele ponto F. Aquela energia que nós estamos calculando, esta potencial elétrica, é devido à configuração de cargas. É a energia que foi gasta para poder trazer a carga de prova do infinito para essa posição e manter essa configuração da maneira que ela está, ou seja, manter as duas cargas que estão se repelindo a esta distância. Então é uma energia que está acumulada no sistema. Porém, como nós podemos comparar o seguinte, o planeta Terra e uma partícula qualquer, a energia potencial gravitacional, a gente diz que a energia desta partícula aqui, por exemplo, de massa m, vai ser mgh, né? Sendo que h é essa distância. A gente fala que essa energia é desta partícula que está aqui. Mas na verdade esta energia é a energia do sistema, da configuração que está mantendo as duas partículas, os dois corpos aqui a esta distância. Como o efeito sobre a Terra é desprezível, a gente pode, em vias de fato, dizer que esta energia potencial seria da partícula. Assim como eu estou querendo também me referir à energia potencial da carga de prova, o efeito que a energia vai estar provocando na carga que está aqui, Q maiúsculo, é tão pequeno que a gente pode dizer que essa energia potencial seria, entre aspas, dessa carga de prova. E agora vamos para uma definição muito importante, que é a definição de potencial elétrico. Por definição, o potencial elétrico de um ponto R qualquer vai ser igual à energia potencial desse mesmo ponto dividido pela carga de prova. Aqui você pode perceber que o potencial, então, suas unidades são Joule por Coulomb. Isso daqui também é conhecido como volt. Volt pela sigla V. Nós sabemos então que o potencial V, que é a energia dividida pela carga de prova, vai ser medido em volt. Isso daqui é que vem aquela nossa famosa voltagem. É daqui que vem a nossa famosa voltagem. E aí eu posso lembrar o seguinte, como U de R é igual a menos a integral que vai desde o infinito até um ponto R qualquer, de Q0, campo elétrico escalar dr, nós podemos substituir essa energia potencial, que é função de R, justamente aqui nessa expressão, que é a expressão do potencial. Nós vamos ter então V de R, que é o potencial no ponto R qualquer, 1 sobre Q0, vou isolar esse 1 sobre Q0, e multiplicar pelo negativo da integral, que vai desde o infinito até R, de Q0 é escalar dr, que é a energia potencial. Este Q0, como é uma constante, vai para o lado de fora da integral, anula com o Q0 aqui de fora. Então nós podemos dizer que o potencial elétrico num ponto R qualquer é o negativo da integral que vai desde infinito até R, esse Q0 já foi embora, de E escalar dr. Agora nós vamos comparar as duas expressões. Vamos pegar a expressão do potencial e a expressão da energia potencial, que são duas coisas distintas. Note que a energia potencial em um dado ponto depende de Q0. Porém, o potencial não depende de Q0, porque essa energia potencial é a energia da configuração do sistema. Digamos, a energia potencial, para a gente entender melhor, vamos lá, vamos repetir o que eu falei um pouco anterior para poder enfatizar mais o potencial. Eu tenho aqui uma carga positiva Q, e em volta dela eu tenho toda uma região de influência eletrostática. Se eu colocar uma carga de prova aqui nesse ponto, uma carga de prova positiva, aqui vai aparecer uma tentativa de repulsão. Esta força de repulsão só surge porque este ponto aqui é um ponto em que, para que esta carga de prova esteja, nós temos uma energia armazenada nesse sistema, de modo que esta carga vai receber esta força
devido a esta energia. E esta energia vai depender da carga de prova. Se eu colocar uma carga de prova pequena, a energia vai ser pequena. Se eu colocar uma carga de prova com valor maior, a energia desta configuração, quer dizer, a energia potencial eletrostática, vai ser maior. Mas, se eu retirar esta carga deste ponto, ponto P, digamos, este ponto aqui vai continuar com a mesma natureza eletrostática, independentemente de se estiver aqui presente esta carga de prova ou não. De modo que, se eu colocar a carga de prova novamente, nós vamos ter uma nova energia. Se eu retirar, a energia vai embora. Então, o potencial e a energia eletrostática, potencial e eletrostática, são distintos. Por quê? Porque a energia potencial é a energia que vai estar acumulada no sistema quando da presença de uma carga de prova, e o potencial seria o potencial deste ponto em gerar energia para uma carga que vai ser colocada nesse ponto. De modo que o potencial, então, é medido em Joule por Coulomb, não é isso? Joule por Coulomb, quer dizer, para cada Coulomb de carga que eu colocar nesse ponto aqui, este ponto tem um potencial V, de modo que ele vai ofertar uma energia Joule, em Joule. Então, a diferença entre potencial e energia potencial é mais ou menos esta que eu estou tentando mostrar aqui, né? Então, vamos para a nossa próxima etapa. Vamos aqui fazer uma demonstração de que o trabalho da força eletrostática não depende do caminho. Então, a variação da energia interna, o trabalho e o potencial, ou a diferença de potencial, também não vai depender de caminho, porque é uma integral de um campo que é um campo conservativo. Veja só, na figura A nós temos uma carga positiva Q0 que está indo de I para a posição F, e a distância entre I e F é justamente D. Ok? Então vamos fazer o seguinte, que para a letra A nós vamos calcular a diferença de energia potencial, que é igual ao negativo do trabalho. E aí eu posso dizer o seguinte, que a diferença de energia potencial é o negativo da integral que vai desde I até F de Q0 é escalar. O nosso dr é esse ds que está aqui na figura, correto? Então, ΔU é igual a menos a integral que vai desde I até F de Q0 vamos fazer o produto escalar. Então, é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre eles aqui vai ser 1. Por quê? Porque o ângulo entre ds ou dr e E é 0. Então, é cosseno de 0 grau. Isso aqui é 1. O E é um valor constante, porque aqui é um campo elétrico constante. Até esqueci de falar, né? Voltando aqui na figura, você vê as linhas de campo paralelas entre si. Então, aqui nós temos um campo elétrico uniforme. E esse campo elétrico uniforme indica que o campo tem valor constante. Voltando aqui, então o nosso ΔU vai ser o seguinte, menos o Q0 é uma constante, o E é uma constante, cosseno de 0 é 1, aí ficou a integral que vai desde I até F do nosso dr. A integral é a soma desse caminho que vai de I até F, ou seja, vai dar D. Ou então posso dizer que o ΔU é menos Q0E vezes D. Esta aqui é a variação da energia potencial eletrostática. É o negativo do trabalho e a variação de potencial também, ou a diferença de potencial entre I e F vai depender dessa mesma integral. Então, ela vai ter um valor ΔU igual a menos Q0 é D. Agora, se nós formos para a figura B, nós vamos perceber o seguinte, que eu preciso calcular a diferença de potencial entre o ponto I e F, considerando o caminho que vai de I para C e depois de C para F. Como é uma integral de caminho, eu posso quebrar esse caminho em duas partes. Vamos fazer aqui, deixe-me ver como que eu devo fazer para distribuir melhor o nosso espaço. Vamos fazer isso daqui, ó. Vamos trazer para cá. E agora eu vou fazer aqui com a outra cor. Vamos fazer o seguinte. O ΔU agora vai ser menos a integral que vai desde I até C de Q0 é dr
menos a integral que vai desde C até F de Q0 é dr. Isto é uma soma dos dois caminhos. Então, ΔU é igual, se eu quiser fazer assim, ó, menos a soma dos dois caminhos, para ficar mais fácil até de entender, né? Então, veja só, de I para C, qual é o ângulo entre o nosso dr, que é o ds da figura, e o campo elétrico? Quando eu for fazer o produto escalar aqui, eu vou ter que colocar o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno de 90 graus, que é o ângulo entre eles, é zero. Então, este termo aqui não contribui. Vou ficar só com o termo do lado direito. Ou seja, vai ser menos a integral que vai desde C até F de Q0 que é um Q0, né? É dr cosseno do ângulo entre eles. Vou chamar θ esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Aqui está 45 graus, mas vamos generalizar. Então veja só. O cosseno é uma constante, o E é uma constante, o Q0 é uma constante, o dr vai ser a nossa variável. Então nós vamos ter o seguinte, ΔU vai ser igual, vamos trazer aqui um pouquinho mais para a esquerda, menos Q0 é cosseno de θ vezes a integral de dr, quer dizer, é o caminho que vai de C até F, vai ser o valor dessa distância entre C e F, ou seja, é o segmento CF, né? Podemos dizer assim, é o segmento CF. Bom, ΔU então vai ser igual a esse CF, se você observar aqui, eu posso colocar essa distância, fechando o nosso triângulo retângulo. Se aqui é θ, 45 graus, aqui também é θ, não é isso? Θ. Muito bem. Este θ aqui, o cosseno dele vai ser igual ao cateto adjacente, que é a nossa distância D, dividido pela hipotenusa, que é o segmento CF. Eu posso substituir esse cosseno por este valor. Então, nós vamos ter o que? Menos Q0 vezes E. O cosseno de θ é D sobre o segmento CF, vezes o nosso segmento CF aqui, ó. Corta esses dois aqui, nós vamos ter que ΔU é igual a menos Q0 E vezes D. Esta expressão aqui é igual a esta outra expressão aqui de cima. Isso indica que a variação de energia potencial eletrostática, independentemente do caminho que foi percorrido a nossa integral ou a nossa carga, ela vai ter o mesmo valor, porque é independente do caminho. Isso indica para nós que esse campo elétrico é um campo conservativo. Eu trouxe essa figura novamente para que você possa pensar o seguinte: potencial maior, potencial menor. O campo elétrico está apontando para o sentido do potencial maior para o menor. Como que a gente poderia entender isso? Veja só, nós sabemos que o potencial eletrostático de R é igual a U de R sobre a carga de prova. Então, se eu quero calcular a variação de potencial ou a diferença de potencial VF menos VI, é a mesma coisa que pegar o ΔU e dividir por Q0. Na primeira situação, na situação A, para ficar mais fácil da gente entender, o ΔU nós calculamos deu menos Q0 E vezes D. Então, o ΔV é igual a 1 sobre Q0, vamos tirar esse Q0 aqui para o lado, o ΔU é menos, vamos colocar entre parênteses, menos Q0 vezes E vezes D, correto? Então, ΔV é igual, Q0 corta com Q0, vai ficar menos E vezes D. Isto também é a mesma coisa que VF menos VI, correto? Então, se eu passar o ED para cá, olha só, vou colocar VF, vamos deixar o ED do lado que ele está, vou colocar VI menos E vezes D. O VF é o VI subtraído do E vezes D. Então, o VF vai ser menor do que o VI. Por quê? Porque se eu tenho o VI e retiro alguma coisa de dentro dele, vai dar o F, quer dizer que o VF é menor do que o VI. Aí eu posso dizer o seguinte, que o campo elétrico está apontando do potencial maior para o potencial menor. E isto sempre vai ser assim.
Porque lá do lado de cima nós temos as cargas positivas. E aqui do lado de baixo nós temos as cargas negativas. Note bem que o campo elétrico, então, vai apontar sempre do potencial maior para o potencial menor. Agora vamos falar um pouquinho sobre superfícies equipotenciais. Digamos que, vamos observar a primeira figura aqui, digamos que temos uma carga pontiforme aqui, onde está essa bolinha vermelha. E essas linhas pontilhadas que circundam esta bolinha vermelha são concêntricas, de tal maneira que em qualquer ponto sobre uma dada superfície dessa, imaginemos aqui uma figura, aqui nós estamos vendo algo em plano, mas vamos pensar algo esférico, algo em 3D. A distância do centro até este ponto, que eu vou sinalizar de azul, é uma distância que equivale à distância do centro a esse outro ponto, e se eu for varrendo esta linha circunferencial, eu vou verificar que em todos os pontos sobre esta mesma linha, eu vou ter a mesma distância ao centro. O nosso potencial depende dessa distância, como nós colocamos nas equações anteriores. Então, eu posso dizer que sobre esta superfície aqui, ou esta linha, todos os pontos têm o mesmo potencial. Então, esta superfície aqui é uma superfície equipotencial. Se eu olhar para esta outra figura, estas superfícies 1, 2, 3 e 4, nós vamos ver que sobre a primeira superfície, todos os pontos têm o mesmo potencial. A segunda, a terceira, a quarta também da mesma maneira. Então, eu tenho um potencial V1, um potencial V2, um potencial V3 e outro V4. Sobre esta superfície onde eu tenho aqui V1, todos os pontos têm o mesmo potencial. Estas superfícies são equipotenciais. E aí, aproveito a situação para dizer o seguinte: nós sabemos que o ΔV é igual ao nosso ΔU sobre Q0. Também sabemos que o ΔU é igual ao negativo do trabalho. Assim eu poderia dizer então que o ΔV é igual ao negativo do trabalho dividido por Q0. Assim eu posso associar o trabalho ao potencial da seguinte maneira: o trabalho é igual ao negativo da diferença de potencial multiplicado por Q0. Então, se eu vou do potencial V1 para o potencial V2, eu tenho uma diferença de potencial. Se eu tenho uma diferença de potencial fazendo esse caminho aqui, eu tenho um trabalho realizado. Agora, observe aqui nesta superfície de cima que o caminho 1, ou seja, saindo daqui deste ponto e indo para este outro ponto, é um caminho que foi percorrido sobre uma mesma superfície equipotencial. Então, sobre este caminho eu posso deslocar a carga em qualquer ponto, de qualquer ponto para qualquer outro ponto, que eu não vou ter trabalho. Mas se eu desloco da linha de cima e vou para a linha de baixo, eu tenho uma variação de potencial, então eu tenho a realização de trabalho. Aqui no caso, o caminho 2, eu fui da linha do potencial V3, desci para a linha que tem o potencial V4 e fui voltando para onde tem o potencial V3, ou seja, saí de onde tem um potencial V3 e voltei para o mesmo lugar. Aqui, então, a variação de potencial seria zero. Se há uma variação de potencial igual a zero, aqui teria o valor zero multiplicado pela carguinha que deslocou, o trabalho seria quanto? Seria zero. Então, quando eu desloco as cargas entre as linhas ou as superfícies equipotenciais, se eu sair de um ponto onde tem um potencial e voltar para um ponto onde o potencial é o mesmo, eu não tive a realização de trabalho. Só vou ter a realização de trabalho se eu tiver pontos em que tem potenciais diferentes, entre o ponto inicial e o ponto final, que tenham potenciais diferentes. Então aqui, esta ideia de superfícies equipotenciais é muito importante. Aqui nesta figura, onde eu tenho aqui um campo elétrico paralelo, com linhas paralelas, aqui, digamos assim, nesta posição traçada aqui, eu tenho uma superfície que tem um potencial tal. Aqui agora eu tenho uma outra superfície que vai ter o mesmo potencial dessa superfície da esquerda. Esta outra superfície aqui tem o mesmo potencial das outras. Em qualquer ponto sobre esta superfície que eu estou mostrando aqui, eu teria o mesmo potencial, que como o campo elétrico é uniforme entre as duas placas, esta outra superfície teria o mesmo potencial que a superfície da direita e assim por diante.
Está aqui então uma ideia de superfícies equipotenciais. Vamos tocando um pouquinho para frente para seguir o capítulo. Vamos então calcular o potencial produzido por uma partícula carregada. Suponhamos que eu tenho aqui uma carga pontiforme positiva com um módulo Q, que eu também queira calcular o potencial a uma distância R, ou seja, um ponto P qualquer aqui que esteja a R da nossa carga. E então eu vou precisar usar a definição do potencial que nós calculamos agora há pouco. Então o potencial do ponto P menos o potencial lá no infinito vai ser igual a menos a integral que vai desde o infinito até o nosso ponto P, que está aí a distância R, é escalar dr. Pois bem, o potencial no infinito nós já sabemos que é o nosso ponto de referência, cujo potencial é nulo. Vamos dizer então que aqui é zero. O potencial no ponto P vai ser menos integral de infinito até R de E escalar dr. Agora, vamos fazer aqui uma inversão desses extremos para que a gente possa tirar esse sinal negativo. Então, posso dizer que o potencial no ponto P vai ser a integral que vai desde R até o infinito de E escalar dr. Só mudamos os extremos da integral para tirar esse sinal negativo. Agora, veja só, eu estou indo de R para o infinito, então o meu dr é para a direita e o meu campo elétrico, como a carga é positiva, o meu campo elétrico também é para a direita, portanto eles são paralelos. É o cosseno de zero no produto escalar, né? Cosseno de zero é 1, então isso aqui vai ser simplesmente o potencial do ponto P vai ser igual à integral de E dr, que vai desde R até o infinito. O campo elétrico dessa partícula carregada, nós já sabemos. O campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado, né? Esse R aqui ao quadrado. Vamos colocar um R genérico. R aqui ao quadrado. Mas não tem problema não. Como eu estou falando aqui, vamos deixar o R genérico, não tem problema. Então, o potencial no ponto P vai ser igual a integral que vai desde R até o infinito de Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre esse R ao quadrado dr. Bom, o que é constante vamos colocar para fora da integral. O potencial do ponto P vai ser Q sobre 4πε0, integral de 1 sobre R ao quadrado dr. O nosso intervalo é de R até o infinito. A integral de 1 sobre R ao quadrado é menos 1 sobre R. Então, o potencial no ponto P vai ser igual a Q sobre 4πε0 vezes menos 1 sobre R. E o intervalo vai ser de R até o infinito. Se eu colocar aqui o infinito no lugar desse R, vai dar nulo, né? Então, menos 1 sobre infinito é zero. Menos 1 sobre R, que vai dar 1 sobre R. Então, o potencial vai ser igual a Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre este R. Agora, essa aqui é a expressão final. Eu posso colocar esse R genérico para qualquer ponto, porque o campo elétrico aqui dessa carga é radial. Nós podemos dizer o seguinte, que o potencial elétrico no ponto, um potencial de R, né? Vamos colocar assim, um potencial em função de R minúsculo, que é um vetor de posição, vai ser igual a Q sobre 4πε0 com R aqui embaixo. Esta é a expressão que nos dá a condição de calcular o potencial elétrico em um ponto P qualquer, distando R de uma carga pontiforme. Agora, digamos que nós tenhamos várias partículas carregadas, por exemplo, eu tenho esta outra, eu tenho esta daqui negativa, e eu quero calcular um potencial no ponto P que está aí às distâncias respectivas dessas partículas. Cada uma dessas partículas terá o seu potencial no ponto P, contribuindo com o potencial resultante. Daqui a gente pode fazer, então, usar o princípio da superposição e somar o potencial de todas elas. Por exemplo, aqui eu vou ter o potencial devido à partícula 1,
vou ter o potencial devido à partícula 2, vou ter o potencial devido à partícula 3. Então são 3 cargas diferentes, né? A gente pode fazer então, dizer então que o potencial vai ser o somatório dos potenciais, ou um número que eu tenho aqui já definido, 3, ou uma maneira genérica de escrever, né? Que I vai desde 1 até N. Para ser mais específico, nós podemos dizer então que o potencial total vai ser o somatório de todos os potenciais. O potencial é Q sobre 4π epsilon 0. Aqui na verdade esse Q é um QI, porque são várias cargas, dividido por 1 sobre RI, sendo que I vai de 1 até N. Se quiser escrever de uma maneira mais resumida, nós podemos passar o que é constante para fora desse operador somatório. Nós vamos ter então 1 sobre 4π epsilon 0 com o somatório de QI sobre RI, sendo que este I vai de 1 até N. Aqui então é o potencial de várias partículas, de N partículas em um ponto P. Então fica por aqui esta videoaula. Logo mais nós vamos continuar com outras. Espero que você tenha entendido essa questão que nós abordamos hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.